Eu sou o Thiago Erdi, atual presidente da Abrage, mas eu estou aqui, na verdade, como representante de um grupo de jornalistas de diferentes gerações que há 15 anos trabalham de forma voluntária pelo fortalecimento e aperfeiçoamento da prática do jornalismo no Brasil. Obrigado também a todos os associados e associadas que vieram aqui. Eu gostaria de chamar para abrir essa sessão o coordenador do curso de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi, o professor Nivaldo Ferraz. Boa tarde. Em nome da Universidade Anhembi Morumbi, em nome representada por seu curso de jornalismo, em nome da diretoria de Ciências Humanas e Sociais da Universidade, eu dou as boas-vindas a muitos de vocês, a todos vocês em primeiro lugar, embora para vários de vocês isso seja quase desnecessário, porque a parceria que a Universidade Anhembi Morumbi mantém com a Abrage já está passando do seu 8º ano, o que é uma grande satisfação para nós e o que transforma a relação com muita gente da Abrage, muita gente que volta aqui todo ano, a uma relação de amizade daquele tipo de amigo que entra na sua casa e vai abrindo a geladeira, né? Já muito próxima, em que dar boas-vindas fica uma coisa até estranha. Portanto, a casa é de vocês, ocupem-na com essa necessidade de discutir as questões do jornalismo investigativo, principalmente em um momento de nosso país, principalmente da política e da justiça, que requalifica a famosa série House of Cards como uma série destinada a público infantil. Bem, acho que isso é o suficiente. Sejam, de fato, bem-vindos. Muito obrigado. Bom congresso. Muito obrigado, professor, por nos receber, então, mais uma vez aqui. A Abrage, vocês sabem, surgiu em 2002, há exatos 15 anos, logo após a morte do jornalista Tim Lopes, torturado e executado na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, quando fazia uma reportagem sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes no baile funk. Eu gostaria de anunciar aqui, agora, um novo projeto da Abrage, que conta com o apoio da Open Society. A partir de agora, quando um jornalista for assassinado em qualquer lugar do Brasil no exercício da profissão, a Abrage financiará a mobilização de um pool de repórteres de vários veículos que irão ao local com 2 missões. A primeira missão é escrever sobre a morte daquele jornalista. A segunda missão é dar continuidade à sua investigação. Os repórteres que participarem desse projeto, eles vão levar um crachá com a sua identificação de repórter e também do projeto. A ideia é que todo mundo na cidade saiba naquela hora que o Tim chegou. Temos uma pessoa muito especial na plateia, que é a Tânia Lopes, irmã do Tim. Eu gostaria de convidá-la aqui ao palco para falar umas palavras para a gente. Boa tarde a todas e todos. Eu fico muito emocionada. Primeiro, de ver essa foto aí, né? Em pleno exercício da profissão, ele estava ali. Segundo, agradecer muito a Abrage, né? Nós sabemos, nós, a família do Tim, que a Abrage era uma ideia, antes até do Tim ser assassinado. Ela foi evoluindo, evoluindo, e a morte do Tim contribuiu bastante que esse martelo fosse batido e que resultasse nesse momento agora que eu tenho acompanhado. O primeiro congresso da Abrage, que foi no Rio de Janeiro, eu participei. Então, assim, de orgulho, com alegria, com agradecimento da lembrança do Tim num projeto como esse, que tem tudo a ver com todo o processo que resultou na morte dele.
na importância de que cada um de vocês, né, dos jornalistas, dos estudantes de jornalismo, que estão aí enfrentando a carreira, enfrentando os desafios que essa carreira traz, e ter o TIM, então, como um modelo, como a obra dele. Esse gesto da Abrage, Tiago, permite que nós, da família, tenhamos esse consolo, esse consolo de que o nome dele se perpetua. Achei lindo você dizer, o TIM está chegando. É só isso que a gente consegue levar agora. E eu acho que, para a população, tanto a população brasileira quanto para os profissionais de jornalismo, a obra do TIM, tudo que ele fez, aqueles que não assistiram, inclusive, o documentário Tim Lopes, Histórias de Arcanjo, que fala de todo esse processo de produção que esse jornalista fez, e num período que não se falava nem o que era jornalismo investigativo. Ele foi o precursor do jornalismo investigativo no país. Então, eu só tenho a agradecer, eu trago aqui o abraço e o agradecimento do Bruno, de todos os meus irmãos. Não tenho mais minha mãe nem meu pai. Minha mãe faleceu tem 3 anos, enfrentou todo esse período de ausência do TIM e da própria morte dele, que foi muito sofrido para todos nós. E o que eu acho que é importante, que o que fica também para a gente, além desses momentos, e o carimbo do nome dele em grandes projetos, que esse realmente é um grande projeto, porque ele é um grande projeto porque trata da questão da liberdade de expressão. Ele é um grande projeto porque ele envolve, ele vai trazer material para os estudantes de jornalismo, aqueles que querem ser grandes jornalistas, como o Tim e como tantos que estão aqui nessa plateia, né, que eu bem sei. Então, é um grande projeto porque vem de uma organização que foi construída a partir de uma luta grande e que está aí com um congresso maravilhoso como esse que a gente está vendo. Tim foi embora, foi assassinado, foi num espaço, num lugar onde poderíamos ter ali pelo menos uma Europa, né, o Complexo do Alemão. Lá teve grandes transformações a partir da morte do jornalista Tim Lopes. O governo teve que tirar a poeira embaixo do tapete, enfrentar, levando políticas sociais e políticas de atendimento àquela população. Lamentavelmente, hoje, nós estamos sofrendo muito no Rio de Janeiro, como todos vocês sabem o que nós estamos passando a partir da deficiência e da incompetência e da exploração que os últimos governos fizeram na cidade, no Estado, mas o legado está lá. Eu quero agradecer muito, eu desejo sucesso para cada um de vocês. E esse projeto, contem com a gente, com o que vocês precisarem. E parabéns para todos nós, porque o Tim está ali sabendo que é por aí que a gente tem que caminhar. Obrigada. Vamos passo a passo desse projeto, nós vamos compartilhar com vocês, enfim, vai ser... Bom, vamos dar prosseguimento à nossa noite de homenagens, são muitas homenagens hoje. Né? Boré é a flauta tupi usada para chamar a tribo dispersa a lutar em legítima defesa. A Oboré de Sérgio Gomes, o Serjão, chama todos há 23 anos para promover cursos de complementação universitária para estudantes de comunicação. Por meio do exercício de entrevistas, Sérgio Gomes leva estudantes a conhecer um jornalismo profundo e vigilante, e a experimentar o intercâmbio de conhecimento com repórteres mais experientes. Quando eu era estudante de jornalismo lá em Minas Gerais, eu sonhava um dia ser um dos repórteres do futuro pelas mãos do Serjão. Esse é o nome do projeto, com o qual a Abrage anda de mãos dadas, e hoje faço questão de homenagear. Repórter do futuro. Gostaria de chamar ao palco para a entrega do Prêmio Abrage de Contribuição ao Jornalismo nosso colega Audálio Dantas,
que falará um pouco mais sobre quem é Sérgio Gomes. Boa tarde. Primeiro, cumprimentar a todos vocês pela participação nesse congresso, que, antes de mais nada, eu quero dizer que os congressos da Abrage, já participei de alguns, são oportunidades de se discutir efetivamente os assuntos de interesse da categoria dos jornalistas. Quero agradecer o convite para falar nessa homenagem ao Sérgio Gomes, dizendo que a mesma alegria que tenho de estar participando desse congresso é a que eu tenho em poder dizer algumas palavras em homenagem ao Sérgio, que é meu amigo, mas ele, na verdade, é amigo, primeiro, dos jornalistas, de todos os jornalistas, e, segundo, ele é o que eu costumo chamar de irmão do mundo. O Sérgio é o irmão do mundo. Eu trouxe aqui o roteirinho, não se assustem, dizendo primeiro que o seguinte, o motivo da homenagem ao Sérgio Gomes é a sua invenção do curso que se chama Repórter do Futuro. Mas, na verdade, independentemente da criação desse curso, o Sérgio, como indivíduo, como jornalista, é o próprio repórter do futuro, o incentivador dos jornalistas que vão surgindo para nos substituir. O Sérgio começou a trabalhar pelo Repórter do Futuro muito antes que a gente imagina. Ele começou quando ingressou na ECA, a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Na ECA, ele foi membro do Centro Acadêmico Lupe Cotrim e não demorou muito. Estava engajado num grupo que cuidava da recuperação da imprensa universitária, abatida pela violência da ditadura militar. E seu parceiro mais empenhado nesse trabalho se chamava Vladimir Herzog. Tempos depois, em 1973, quando o Vlado já era editor do programa Hora da Notícia, da TV Cultura, o Sérgio foi convidado para um encontro de estudantes em Buenos Aires, mas não podia ir por não ser representante, naquele momento, dos estudantes. Então, o Vlado, que era também um grande criador, inventou uma pauta especial, e o Sérgio virou repórter de turismo. Qualquer coisa, você mostra essa pauta, diz que você está fazendo uma reportagem de turismo, e pronto, acabou. E foi o que aconteceu. O Sérgio foi e voltou. Eu não conhecia o Sérgio até então. Em 1974, na rampa do prédio do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, eu, candidato a presidente, representando um grupo que se chamava Movimento de Fortalecimento do Sindicato, um grupo que nascia nas redações, efetivamente, com a intenção não de fazer um simples movimento sindical, mas, principalmente, fazer um movimento político em defesa
principalmente da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. O Serjão, de repente, apareceu na rampa, um jeito imenso, se chacoalhando de lá para cá. O que é que ele estava fazendo? Ele não era jornalista, ele era estudante ainda, mas estava trabalhando pela eleição da oposição sindical, que naquele momento foi a primeira oposição sindical vitoriosa no país. Os sindicatos estavam arrolhados, estavam em silêncio, o sindicato estava na mão da pelegada, e a gente estava tentando mudar essa coisa, e lá estava o Serjão distribuindo. Aliás, ele tem uma vocação fantástica para panfletar. É o maior panfletário do Hemisfério Sul. No ano seguinte, ele já tinha caído nas redações. A revista Construção, a agência Folhas, a própria Folha de São Paulo, o Folhetim, que era um suplemento. Em 1975, também, quando os militares armaram uma operação de caça a jornalistas, a pretexto de que a imprensa estava sendo infiltrada pelos comunistas, o Serjão caiu nas mãos dos torturadores. Foi o primeiro dos jornalistas de São Paulo a ser alcançado pela repressão política. Foi, assim como os outros que viriam depois, foi sequestrado no Rio de Janeiro. E daquela leva de jornalistas, que eram 12, presos pela polícia política, o último se chamava Vladimir Herzog. O Serjão era o primeiro e o último, o Vladimir Herzog, que não escapou com vida. Morreu no mesmo presídio político, que era o terror da época, que chamava o DOI-CODE, do 2º Exército, para a vergonha do Exército Nacional, o centro de tortura mais terrível da ocasião. A história recente do Brasil estava mudando. O assassinato do Vlado teve muito a ver com isso, e a luta do Serjão também. Em 1978, quando o movimento operário começava a renascer, o Serjão estava fundando, com um grupo de jornalistas e artistas, a Oboré, voltada para a criação de jornais sindicais, planos de comunicação para sindicatos e movimentos sociais. Depois, ele inventou o Repórter Futuro. Isso era já em 1970, 1990 e pouco, né, Serjão? Repórter Futuro. 94. Um curso de complementação universitária para estudantes de jornalismo. A ideia era suprir a ausência de atividades laboratoriais das faculdades de jornalismo de São Paulo, o que acontece em muitos casos até hoje. Até hoje, o curso já formou mais de 800 jovens, é isso? Mais de 800 jovens. A Oboré vem há anos participando da luta em defesa das rádios comunitárias. Numa delas, diretamente, a Rádio Heliópolis, na favela do mesmo nome, que o Serjão insiste em chamar a Cidade do Sol.
E essa rádio comunitária, assim como centenas de outras, foram fechadas pelo governo, que alega, e entidades do patronato de rádio, alegam que elas atrapalham a navegação aérea e mais qualquer coisa. As rádios montadas pelos negociantes do setor, aqui, em volta de São Paulo, que erguem torres clandestinas, fazem tudo contra o que determina a lei, essas não atrapalham ninguém. Pelo contrário, dão muito dinheiro. Recentemente, o dono de uma delas, em Mogi das Cruzes, se não me engano, montou uma torre mais para perto, e outros fizeram a mesma coisa. Ergueram torres para transmitir para São Paulo, como se fosse de São Paulo, e, com isso, melhorar os seus negócios. E venderam a programação, os horários da programação, para igrejas de diversas confissões. A praça que Serjão inventou. O Serjão inventa muita coisa. Uma das suas últimas invenções se chama Praça Vladimir Herzog. Antes ela chamava Divina Providência. E Divina Providência foi a ideia de transformar aquele canto nos fundos da Câmara Municipal de São Paulo numa linda praça. É uma pracinha pequena. Ainda no último domingo, nós estivemos lá. Eu digo nós, muitos de nós que aqui estávamos lá, ao lado de Leonardo Boff, inaugurando mais um elemento para compor aquela praça, uma banca de jornais. Para que lugar mais apropriado? Uma banca de jornais chamada Vladimir Herzog. No momento em que falou, Leonardo Boff, ao responder a alguém que terminara de falar, dizendo que Vlado estava morto e nós estávamos homenageando, Leonardo Boff disse aquilo que o Serjão deve acreditar muito mais do que nós, que o Vlado não morreu. Ali estava um monumento à sua memória, que nós chamamos de Vlado Vitorioso, ou seja, aquele que morreu, mas, na verdade, a sua morte significou uma vitória para a resistência democrática no Brasil. Aí o Frei Leonardo Boff virou padre outra vez, virou frade outra vez, e disse uma coisa que dizem os sacerdotes católicos da celebração da missa. Não há morte. E, no caso, essa morte foi para a vida. Com isso, ele dizia exatamente aquilo que é o nosso sentimento. Está quase no fim, viu? O papel gruda. Está aí. Isso é só um roteiro. Imagine se fosse um discurso. O fato é que o Serjão é um cara que mexe com tudo. Ele mexe com tudo, rigorosamente. Qualquer coisa, ele está... Se ele estiver por perto, ele pega e começa a fazer alguma coisa em torno. E falou em ajudar, seja a movimentos sociais, seja um amigo que está em dificuldade. Se alguém diz que ele é generoso depois de tudo isso, ele fica bravo.
que essa história de generoso, a gente faz aquilo que é preciso fazer, diz o Serjão. O Serjão está sempre fazendo alguma coisa, e sempre no sentido coletivo. E vive bolando ideias para as campanhas mais diversas, na busca de motivação, de incentivo à luta. Ele vai de Marx a Santo Agostinho. O Santo Agostinho, por exemplo, sentenciou: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem para mudá-las. Aí o Serjão acrescentou por conta própria: os presságios têm dois filhos horrorosos, a resignação e o imobilismo. A resignação deixa tudo como está. O imobilismo impede que a pessoa não tenha uma história de vida. O Serjão é meio filósofo também. Faz anos que acompanho o Serjão. Cada vez mais o admiro. Tento entendê-lo, mas até agora não consegui. Tentei compará-lo uma vez ao protagonista de um clássico do cinema italiano chamado Milagre em Milão, dirigido por Vittorio De Sica. O protagonista de Milagre em Milão chamava Antônio Totò. É uma criança que foi encontrada, pelo jeito, vocês todos são muito mais novos do que eu, porque eu vi esse filme, acho que dos anos 50. A história é uma fábula. Uma velhinha, uma senhora, cuidando da sua horta, seu quintal, de repente descobre um bebê de perninhas balançando dentro de um repolho. Aí ele pega o menininho, leva para casa e cria. Esse menininho cresce como um anjo de bondade. Eu não estou querendo comparar você com anjo, não, viu, Sérgio? Mas ele era um sujeito fabuloso, porque foi morar, foi para o interior e depois voltou para Milão, e foi morar numa favelinha, que até lá tem favela. Estava nascendo numa depressão de terreno. Estou quase terminando, hein, cara? Numa depressão de terreno. Ficaram num buraco, assim. O sol só batia lá pelas 4 horas da tarde, isso mesmo, só no verão, porque inverno, essas coisas, na primavera, eu acho que também batiam. Na parte mais alta batia uma réstia de sol. E o Totò era um sujeito que procurava juntar as pessoas, ajudar todo mundo. E era também um sujeito que tinha compaixão, ele era movido pela compaixão. E aí, ele ia andando aquela rua cheia de lama da favela e tal, e ia um sujeito coxo, com a perna mais curta. Aí ele ia atrás, andando, mancando igual o coxo. Se o sujeito fosse muito alto, ele andava na ponta dos pés. Ele fazia tudo para deixar o seu próximo mais feliz. Inclusive, agiu em alguns momentos dramáticos da vida daquela comunidade e alguns episódios engraçados, como um sujeito, um vivaldino, sempre tem, né, que montou um cirquinho naquela parte mais alta onde batia o sol, montou assim uns panos em volta e cobrava para quem quisesse tomar um pouco de sol. Era o sujeito que vendia o sol. E tem uma cena maravilhosa, que o velhinho, o cara mais velhinho da favela,
já quase não podendo andar, vai lá, paga para entrar lá, entra e recebe a luz do sol em plena cara e começa a pular feliz, il sole, il sole. Aí eu me lembrei do Serjão, digo, só pode ser. O Serjão quer o sol para todo mundo, né? E esse Totó, aquele rapaz lá, conseguiu demover o dono do sol a não cobrar mais a entrada. Bom, não vou contar o filme, porque senão vocês não vão ver, porque tem muita coisa boa para ser. Porque descobriram o petróleo na favela, cavando um buraco para botar um poste com um frango em cima para quem era açougueado, subindo, pegava o frango para ele. Aí, quando eles estavam enfiando o poste, desceu o petróleo, e aí começou uma tragédia para aquele povo que vivia mais ou menos feliz. É uma fábula interessante essa. Mas, então, concluindo, viu, Sérgio, você não precisa ficar preocupado que eu diga mais coisas a seu respeito, porque aí eu continuei procurando saber o que é o Serjão, como esse cara consegue fazer tanta coisa, como é que esse cara vive a vida dele inteira para os outros. É verdade. Aí pensei, e quando eu vinha para cá, digo, eu acho que eu vou desistir. Cheguei à conclusão de que o Serjão não existe. Gostaria, então, de convidar Sérgio Gomes para subir ao palco e receber das mãos do Audálio uma placa em homenagem à placa... Entrega para ele essa placa da Abrage em homenagem a Sérgio Gomes. Vou ler o que está aqui na placa. Em nome de gerações de repórteres do futuro, o reconhecimento da Abrage ao Alboré e ao jornalista cuja generosidade mantém a tribo unida. Homenagem da Abrage a Sérgio Gomes, do Serjão, São Paulo, 29 de junho de 2017. Bom, alguns daqui sabem que eu passei os últimos 2 dias preparando um texto, que eu acabei não trazendo, onde eu recuso esse troço aqui. Quando o Guilherme Alpendre ligou, dizendo que a Abrage tinha decidido, num ano foi o Observatório da Imprensa, no outro o Transparência Brasil, esse era o projeto Repórter do Futuro, eu vibrei. Eu não sabia, então, Repórter do Futuro, sim. Mas o Repórter do Futuro não é esse negócio de falsa modéstia, que é uma demagogia manjada. Não estou falando disso, estou falando de verdade mesmo. Tá certo? Esse projeto tem o quê? 25 anos, e ele não teria existido sem o Sindicato dos Professores de São Paulo. Quem é que está aí representando o Simpro? Paulette, vem cá, por favor. Ele não teria existido sem Ana Luísa, que, junto com o Chaparro e eu, fomos lá ao Diário Popular, com Miranda Jordão, lá em 1991, que é a coisa preliminar. Por favor, Ana. Por favor. Esse projeto não teria acontecido nos últimos 10 anos. Ele coordenou 8 módulos do Descobrir a Amazônia, Descobrir esse Repórter, com Viagens à Amazônia, que foi meu aluno na ECA, tá certo? Hoje é professor da Casper Libero, da graduação, da pós-graduação, da Belas Artes, está aqui coordenando essa redação laboratório de cobertura do Congresso da Abrage, são 8 anos, que é o Pedro Ortiz. Faz favor, Pedro. Eles esconderam lá, mas está lá, tem cartaz aqui para todo mundo, não teria acontecido. Não, chega mais aqui, não é? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que há 16 anos, junto conosco, realiza o módulo Conflitos Armados. Está aí o Bruno,
Onde você está? Opa, vem para cá. Onde é que está o Chaparro? Pronto, o Chaparro junto com a Maria Augusta. Ô, meu Chaparro, vem para cá. O Chaparro, em 1991, foi quem coordenou o trabalho na nossa turma de estudantes da ECA, no Diário Popular, que é o que vai dar origem a tudo isso, numa série chamada Cidade versus Cidadão. A minha disciplina era jornalismo comunitário, que era uma disciplina que não valia nada. E tinha... Era assim, ninguém... Está aqui o Chaparro, livre docente da ECA. E aí, a minha disciplina era jornalismo comunitário. Era uma optativa. Tinha gente primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Quem já deu aula sabe que é complicado dar aula para um grupo tão heterogêneo. Você mira embaixo, escapa de cima. Você mira de cima, humilha de baixo. Então, essa turma, de 90 para 91, tem algum deles aqui hoje, dessa turma, que são os verdadeiros fundadores do projeto Repórter Futuro, dessa fase mais atual, porque o outro vem lá do Centro Acadêmico Lupe Cotrim, que eu já conto rapidinho. Mas esses alunos, a disciplina era jornalismo comunitário, então, eu falei, mas vocês nasceram aonde? 70% tinha nascido em São Paulo. Vocês moram aonde? Vimos no mapa 70% morando até 6 quilômetros da Avenida Paulista. E, quando vocês formarem, vão trabalhar onde? 70% querendo ficar em São Paulo. Tá. Então, eu aprendi com o velho Saqueta que jornalismo se faz com problemas. Então, se a via Anchieta estiver funcionando bem, não é notícia, mas se tiver engavetamento e morrer 18, é. Se esse congresso aqui acontecer, blá, 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 não vai ser notícia. Mas se tiver um incêndio e morremos todos nós aqui, seremos notícia. Pô. Então, quais são os grandes problemas da cidade de São Paulo, onde vocês nasceram, estão e querem ficar? Porque vocês moram no bairro que tem France Café, radiotáxi, agora tem tudo, farmácia 24 horas. Quais são os grandes problemas da cidade? E onde está o Zé Roberto Toledo? Olha lá, vem cá, ele é um dos fundadores desse projeto. Por favor, Zé Roberto está na origem disso. Ele e o seu amigo, que foi ser correspondente da Folha, ele foi cobrir a Constituinte. Você passou 15 dias lá e depois nunca mais voltou, não foi isso? Que começou a se meter em política, o Zé Roberto. Fizemos um convênio do departamento com o DIAP, arrumamos umas passagens com a VASP, a Arcelina Públio Dias arrumou lá uns deputados para dar aquele negócio de refeição, hospedagem no SESC, e, durante toda a Constituinte, aqueles 22 mil, nós tivemos 2 repórteres, 2 jovens da ECA, cobrindo a Constituinte. O Zé Roberto foi um dos mais destacados. E o seu amigo, que foi depois para a China, o Jaime Spitkovski, é outro. Que acabaram sendo os 2 que, sob a coordenação do João Guilherme Vargas Neto, que está aqui, por favor, faz assim com a mão, pumba, que é o estratega de grande parte dessas coisas todas que foram faladas aqui. Um dia vocês vão saber, eu aproveito aqui para dizer, entreviste o cara logo. Você está com quantos anos? Vocês viram que eu estou falando tudo pela metade, né? Porque para ficar curto. Mas esses alunos, falei, então tá, quais são os grandes problemas? Eu vou sair da sala, vocês escrevem aí no papel. E, na volta, saúde, educação, transporte, habitação, segurança, blá, blá. Sim, ok. Então tá. Saúde. Qual é o déficit de leitos hospitalares em São Paulo? Quem é que sabe? Quanto custa um cara que tem AIDS por ano? Desses leitos disponíveis, quanto é que ficam nessa tripa da Avenida da Paulista, da Beneficência até o Hospital das Clínicas? Essa cidade tem 130 quilômetros de diâmetro, nós estamos falando de 2. Quem é que sabe? Nada. Educação. Qual é o efetivo? Quantas crianças na rede pública? Pecas. Quanto ganha um professor? 0. Quanto custa alfabetizar um adulto? Nada. Então, lá, segurança, São Paulo, tal. Quantos mortos? Quantos foram assassinados no mês passado ou no ano passado? Qual é o tamanho da Polícia Militar e da Civil? Porra, vocês passaram por um vestibular de 40 para 1. Então, de sair daqui nessa sala, não tem nenhum imbecil. Isso não tem nada a ver comigo. Vocês já passaram, estão aqui. Vocês seriam incapazes
de escrever 3 linhas com informação sobre os grandes problemas da cidade em que vocês nasceram, estão e querem ficar? Esse foi o desafio. Então, vou fazer o seguinte. Quem dá uma aula por semana, em qualquer curso, sabe que o semestre é um quadrimestre. Não é isso? Março, abril, maio, junho. E que, portanto, se é uma aula por semana, não são 17, porque tem umas pontes e tal, recepção a calor. Na verdade, você tem 11, 12 encontros num semestre. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão escolher agora, façam uma eleição, quem são as pessoas que mais entendem cada um desses temas que vocês levantaram. E eu abro mão da minha aula e isso aqui vai virar uma entrevista coletiva. E, gente, os eleitos, os chamados, todos aceitaram, todos. Angelina e o Paulo estão ali. Bom, aí eu descobri que, se você convida a tempo e você não fala em seu nome, não é uma questão de vaidade, mas é assim, os alunos escolheram você, o cara não recusa. Ainda mais que no Brasil o sujeito cobra para dar uma palestra, mas não para dar uma entrevista. Então, portanto, depois descobri que o método que a gente passou a usar hoje é sofisticadamente chamado de sala de aula invertida, né? Então, não é o professor que dá aula e manda os alunos estudar e depois aplica uma prova. O sujeito já sabe que vai encontrar o bambambam da área, então prepare-se, estude, converse com seus colegas e aí chega no maior nível possível ao encontro do palestrante / entrevistado. Esse é o modelo do projeto Repórter do Futuro, que nasceu com o Repórter 2000 e que veio de antes dessa experiência com os alunos da ECA, durante aqueles 6 anos que deu aula lá, de 86 a 92, caí fora porque não houve uma reunião de coordenação pedagógica naqueles 6 anos. Tem alguém da ECA aqui, da direção da ECA? Está vendo? Aí, chegava no último semestre, no último mês, todo mundo atochado de trabalho, congestionado e tal. Mas não tem uma reunião de coordenação pedagógica? Não. Então, aí eu caí fora, porque fazia 9 anos que não tinha reunião de coordenação pedagógica. Eu fui lá recentemente, conversei com o novo diretor, agora batemos o recorde. Chegamos a 31 anos que o curso de jornalismo da ECA não tem reunião de coordenação pedagógica. Em nome da cátedra, liberdade de cátedra, cada um faz o que quer e foda-se. Perdão. Bom, esses alunos que não sabiam picas foram, então, entrevistar as pessoas que mais entendiam, que eles mesmos elegeram. Então, o Adib Jatene, o secretário de Educação, Marilena Chauí, entrevistaram todo mundo. E depois formaram duplas. E, como eu vi que eles eram tudo aqui, tudo era só em volta da Paulista, onde tem shopping, não é isso? É aqui, USP, PUC, dessa volta. É aqui que está a formação. Não sabiam nada. Então, combinou-se que, a qualquer hora, qualquer dia, etc., tomavam um ônibus em dupla, um ajudar o outro, não se sentir tão sozinho, mas o combinado era o seguinte, vai para o ponto do ônibus, fecha o olho, deixa passar 2, 3, 4, estica a mão, pega o ônibus e só desce no ponto final. E vocês vão, então, descobrir um outro país. Então, era chamada Operação Ponto Final. E aí vai entrevistar as pessoas do povo sobre saúde, educação, transporte e produzir matérias. Isto resultava em material que deveria ser colocado à disposição dos órgãos laboratoriais, o Jornal do Campo, o Jornal Laboratórios, outras coisas. Mas a falta de coordenação pedagógica. Então, chegou em outubro, e esses alunos tinham as matérias feitas, de setembro para outubro. O Chaparro, na época, tinha uma coluna sobre televisão no Diário Popular, e fomos nós, Ana Luísa, você, eu, e, salvo engano, Nelson Breve Dias. Está aí, ele era aluno, o cara que depois foi presidente da TV Brasil. Olha o Aldo Quiroga, da coordenação. Vem, Aldo, para cá. Angelina, Paulo, faz favor. São os 3 coordenadores da roda de conversa do Prêmio Vladimir Herzog, os 3. E que material disponível para todas as escolas através do PUL, um Pacto de Unidade na Luta das emissoras não comerciais aqui de São Paulo. O João Paulo Chalot está aí? João Paulo Brito, da Conectas, está aí? Onde é que está o João Paulo, coordenador, está aqui coordenando esse trabalho também.
Bom, aí os alunos produziram as matérias, entrevistas e tudo mais. E eu fui falar com o Chaparro, que ele tinha acesso ao Diário Popular, que ele tinha uma coluna de muito prestígio, e o Miranda Jordão, que é uma figura que precisa ser lembrada, é um grande jornalista, um grande realizador de jornais populares. E a nossa ideia foi lá conversar com o Miranda Jordão se ele topava fazer um encarte, um tabloide, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade, com os materiais dos alunos. E ele disse que não. Disse que não. Que tabloide? Que tabloide? É o seguinte, dia 20, uma página para a saúde, 21 para a educação, 22 para a transporte, 23 para a habitação, e, no 25, 2 páginas abertas sobre essa cidade nas sombras. E vocês que coordenam, não põem a mão. E o Chaparro foi quem fez essa ponte, articulou isso e depois trabalhou com os alunos, e isso resulta numa série chamada Cidade versus Cidadão, publicada em janeiro de 91. E o Diário Popular era o único dos grandes jornais que disputava a banca. A Folha e o Estadão, 90% da sua tiragem já estava vendida. Então, portanto, diagramador, pensar, leitor, manchete, etc., dane-se, já está vendido mesmo. Então, essa falta de... Mas o Diário Popular não, ele era vendido na banca. Então, ele tinha que estar muito atento à vida da cidade. Isto resultou, então, nessa série, que foi objeto já de estudos da parte do Chaparro. E quando é... Como é que era o nome do presidente da Câmara? Arnaldo Madeira. Pronto. Arnaldo Madeira, presidente da Câmara, manda uma carta para a direção da ECA, algumas semanas depois, cumprimentando a ECA, porque essa série tinha sido o melhor exame diagnóstico dos problemas de São Paulo e estava copiando para colocar no caderno de cada vereador para discutir o plano diretor da cidade. Quer mais? Quer dizer, gente que não sabia picas, 4 meses depois, estava produzindo material para a discussão do plano diretor da cidade. E vocês querem que eu fique quieto? Vocês querem que eu fique... Pô, a minha vida fica uma alegria de ver que essas coisas podem acontecer. Não tenho grana, não tenho poder. Meu pai chama Zé Maria da Silva, tá certo? Minha mãe é Adelaide da Conceição. Eu e meu irmão, tá certo? Numa casa que não tinha livro, tá certo? Porra, a gente se fez, se metendo nas coisas, fazendo campinho de futebol, Grêmio. A nossa vida foi essa. Até descobrir a militância política no PCB, que a gente resolveu entrar, porque a gente achava que os grupos de ação direta eram substitutos da maioria, era uma bobagem. A gente queria era que o protagonismo fosse dos de baixo. Bom, essa história vai longe, e não dá para contar aqui agora. O que nós temos que dizer... Temos que ter mais gente, mas eu não posso esquecer ninguém. Tem alguma das entidades, então, tem alguém do Instituto de Estudos Avançados da USP aqui, que é uma das entidades parceiras do projeto? Do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa? Não. Do Hospital Premier? Está lá, Samir Salman, vem para cá. Hospital Premier, do Sindicato dos Professores, da Federação dos Professores. Tem alguém da escola, do parlamento, da Câmara Municipal? Não. Do Comitê Internacional da Cruz Vermelha está aqui. Então, quem mais da coordenação? Porque... Onde que está o... Tá. Então, é o seguinte, sobretudo para os jovens, nós temos que nos autoconvocar. Não esperem que alguém vá preparar o caminho direitinho que encaixa. Todos esses projetos a gente se autoconvocou, a começar lá do Centro Acadêmico Lupe Cotrim, quando a gente descobriu que tinha, das 10 ao meio-dia, o sábado não tinha aula. Então, o Centro Acadêmico resolveu organizar, no sábado, das 10 ao meio-dia, as aulas que a gente não tinha. Então, portanto, foi aí que a gente começou a conhecer o Audálio, conhecer essa gente toda. Essa é a pré-história do Repórter do Futuro. Então, que cada um deva organizar o seu cais. Jovens, nada de... É preciso que a gente se conquiste. Durante os primeiros 11 anos de ditadura, nós não tivemos sindicato dos jornalistas. Aquilo era uma casa morta.
Perdemos a eleição por 1 voto. Elias Raide perdeu a eleição em 63 por 1 voto. E essa pelegada ficou lá até 75. Felizmente, se criou o movimento de fortalecimento do sindicato, um dos inspiradores está aqui, João Guilherme Vargas Neto, está aqui. O Grêmio da Poli, com o Allen, com o Hilton, com o Fernando, teve um papel importantíssimo na recuperação da imprensa universitária, que é a mãe da imprensa sindical, que vem, não foi a imprensa alternativa. Então, nós temos que nos autoconvocar e trabalhar com essa ideia do Santo Agostinho mesmo. Está difícil, está só presságios, mas é preciso que a gente... Então, portanto, esse troço aqui não é para mim, tá certo? Isso é isso aqui e muito mais gente, tá? Onde está a Cristina Cavalcante? Ô, Cristina, onde está a Cristina? A secretária executiva do projeto. Por favor, vem para cá. Cris. Eu tenho muito receio nessas coisas. Realmente, eu estou falando de verdade. Eu vi o relato aqui do Audálio sobre mim, o que está cheio de mentira, de meia-verdade. Pois é, uma ficção, nós vamos ter que recuperar essa verdade, e é 1 mais 1. Então, eu diria assim, eu tinha preparado para dizer o seguinte, desafiar os jovens a descobrir quem é o autor da frase que o futuro tem um coração antigo. Eu me guio por isso. Então, os sonhos, as coisas que faço de hoje para frente, na verdade, não é nada agora, é lá atrás. Diga. Onde está a nova geração? Onde é que está aqui? O Juan, onde está a Milena? Milena Buarque. O pessoal que está na cobertura aqui do Congresso, por favor, venham para cá. A turma que está fazendo. Cristiane Paião, onde é que você está? Vem para cá. Não, está cobrindo, exatamente. Então, pessoal, Serjão, isso, caralho, isto é uma bobagem. Isto é uma bobagem. Tá certo? Desculpa, Abrage, eu recuso isso como coisa para mim. Isto é para o projeto Repórter Futuro, que, por sua vez, é uma construção Pronto. E você sabe como é que vai? Vai terminar com uma das pessoas que era do Conselho da Alboré. Bater a foto aqui já? Já. Vamos juntar todo mundo aqui para bater a foto legal. Isso, tem mais homenageado. Por favor, aqui. Eu não estou esquecendo ninguém. Fernando Novikov, do Pólice Neto, que foi o cara que abriu as portas da Câmara Municipal. O Fernando vem para cá representando o Pólice. Foi ele que abriu a Câmara para ser um verdadeiro campus universitário. É a primeira Câmara Municipal antes da lei de acesso. Todos os auditórios são audiência pública. Bom, está valendo. Vocês vão distribuir, eu vou receber uns envelopes, vocês vão entender depois umas coisas que eu não vou poder fazer agora aqui. Mas tem a ver com São Jorge e tem a ver com Santo Agostinho. Então, fala, Elis. Outra música do Milton que eu gosto muito. Gosto da música e me identifico muitíssimo com a letra. É Caixa.
para quem quer se soltar. Invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova a clarear. Invento amor e sei a dor de encontrar. Eu queria ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. Obrigado pela música, Sérgio. Vamos agora, então, a homenagem que todos os anos a gente presta a um jornalista pela sua obra, pelo conjunto da sua obra, né? A Abrage hoje abraça e aplaude o trabalho de um repórter de estrada, clássico e imprescindível. Ele está no conflito de terras no Rio Grande, atrás de uma grande história nas fronteiras do Amazonas. É um repórter que anda no escuro e não tropeça. Mimetiza fontes, mas jamais será amigo do poder. A Abrage homenageia o jornalista gaúcho, aliás, o jornalista brasileiro, Carlos Wagner. Hoje eu entendo a profundidade do que um repórter americano bêbado me disse no Rio Madeira, lá no norte, lá em Rondônia, né? Do que ele me disse que eu estava bebendo cerveja, ele me disse uma coisa. Hoje eu entendo a profundidade disso. Ele me disse: ô Wagner, eu já vi muita gente virar repórter, agora nunca vi um repórter virar gente novamente. Metade da minha geração deve ter sido colega do Wagner, porque ele ficou incontáveis anos na faculdade, né? Todo mundo passava por lá, ele ia por algumas aulas, etc., né? Sempre já trabalhava na época, então todo mundo já olhava para ele como um jornalista, assim, nós éramos, né, uns calouros recém-chegados, né? E ele já era uma figura meio exótica na sua forma de vestir, etc. Ele usava o cabelo no meio das costas, parecia um hippie, cabelo encaracolado, macacão, normalmente coberto de poeira, e alpargatas. E ele andava por toda Porto Alegre desse jeito. Cara, quando eu entrei na redação da Zero Hora, imagine assim, tá? O som de 100 máquinas de escrever ao mesmo tempo. Tá, 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 tá. Os teletipo era uma máquina que tu mandava matéria, tá, 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 né? Aquela nuvem de fumaça de cigarro na redação, né? Aquela nuvem, né? Os caras fumando adoidado, né, cara? Tinha um bar perto da redação da Zero Hora chamado Porta Larga. Tinha e tem,
Né? Os caras iam lá, bebiam e voltavam para a redação. Né? Aquele cheiro de álcool, aquela coisa maravilhosa das redações, né, cara? Aquele, pô, e eu pensando, puta que pariu, eu vou fazer parte disso, né? Eu já bebo, né? Eu já fumo, pá, encontrei a minha turma, né, cara? Sim, eu acho que ele sempre gostou de fazer um personagem, né? O personagem do repórter clássico, do repórter que é repórter 24 horas por dia. Tu tem que ter a ambição de querer ser lembrado, cara. Entendeu? Tu não pode andar por esse mundo e não ser lembrado. Se tu quiser ser lembrado, tu tem que ser repórter. Porque a vida é uma grande reportagem, cara. O repórter é o cara que chega na frente do editor e o editor olha para ele e diz assim, puta que pariu, lá vem o cara de novo. Lá vem o cara de novo. Né? O repórter é o cara que anda no escuro e não tropeça. Né? É o cara que vê o amanhã. Adivinha aonde é que eu estava na manhã de 11 de setembro? Hein? Adivinha onde eu estava? Eu estava lá do Uruguaio do Chuí, sentado numa mesa lá, conversando com os radicais lá, na hora que os aviões começaram a ser jogados contra as torres. Coincidência? Hein? Não sei. As pessoas se espelhavam no Wagner, uma postura rebelde, uma postura até de vez em quando exagerada, né, na relação com os editores, mas que para a formação do repórter, sobretudo do jovem repórter, era fundamental dentro da Zero Hora. Então acho que esse legado o Wagner deixa e é um legado que quem se relacionou com ele vai levar para o resto da vida. Para mim foi um aprendizado assim, e de buscar caminhos, né? A gente todo dia encontra uma barreira quando está fazendo uma matéria e isso ele faz, eu acho que a pessoa que eu conheço que melhor faz isso é de buscar outros caminhos para conseguir chegar no objetivo final. A gente mostrou nessa matéria como é que é a prostituição infantil no Rio Grande do Sul, como é que era, né? Quando todo mundo falava que não existia prostituição infantil. Era uma quadrilha que ia, inclusive, ao encontro das famílias, prometiam que essas meninas iam se tornar modelos para a grande cidade, e, no entanto, traziam essas meninas para a grande cidade, trancafiavam elas, batiam nelas, surravam elas e se transformavam essas meninas em verdadeiras prostitutas. Esse cara tinha muitas correntes de ouro, um pulso e tal, pá, parecia um dono do mundo, tanto ouro que tinha no pescoço e nos braços. Daí acertamos de comprar umas meninas aqui, que ele nos apresentou e tal. E aí a gente olhou e aquela lá. Ah, aquela lá é muito especial para mim. E aí eu disse, eu vai me perguntamos por quê. Porque ela tem 9 anos, eu fui o primeiro homem da vida dela. Qualquer coisa que dá errado ali, eu estaria colocando 6 meses de trabalho fora. Né, cara? E o Ronaldo começou assim, deixar o rosto duro, né, cara, né? E começou botou uma mão para baixo da mesa assim, tá? Quando essa mão sair debaixo dessa mesa, veio na cara desse cara aqui. E o Wagner me segurou e disse, segure o nome da matéria. Ele consegue se mimetizar com as fontes, fazendo parecer, ou em muitos momentos se infiltrando, junto das fontes, sejam elas os alvos das investigações ou pessoas que apenas vão dar a informação para ele, mas ele consegue se mimetizar com essas pessoas e extrair da rua aquela melhor informação, que é a que interessa ao leitor. Ele sempre fazia isso, espero que os delegados não estejam assistindo, mas independente do delegado que ele ligasse, ele falava assim, e aí, Corno, como é que tá o delegado mais dirigente que eu conheço? E aí, assim, ele abria as portas para, enfim, né, para uma entrevista, para o que ele precisava. Eu não vou nem reproduzir, mas ele me xingava com vários palavrões, assim, com a liberdade, né? Não de forma agressiva, de forma carinhosa. Né? E nós nos tratávamos sempre de forma carinhosa, e sempre, até hoje, sempre foi muito carinhosa
a relação, mas com a liberdade de realmente falar de repórter, de repórter para repórter. Né? E aí nós brincávamos com isso. Ser chefe do Wagner era um inferno. Era um inferno, porque ele encanzinava os editores o tempo inteiro. E ele criava uma situação assim, é nós contra eles, nós repórteres contra eles, os editores. Eu contar para vocês a história aqui, quando ele fez um monte de inimigos aqui na redação. Aí uma semana me chamaram para falar, coisa e tal, sobre dicas, sobre reportagem, sobre cara. E aí o Wagner, nesse afã de valorizar o repórter, de mostrar que o repórter é muito mais importante que o editor, ele, com a redação da Zero Hora parada, 250, 300 pessoas aqui na redação, o Wagner começa a exemplificar o quanto os repórteres são mais importantes que os editores. No meio da conversa lá, eu disse assim, para entusiasmar os repórteres, né, cara? Pense bem. Daqui a 100 anos, quando arqueólogos forem pesquisar no jornal e encontrarem as edições passadas, de quem que vai ser o nome que vai estar escrito lá embaixo do título? Do repórter. Quem baixou? Esse cara não fez história, esse cara é o editor. Bom, isso gerou uma comoção na redação, né, cara? E aí os repórteres iam reclamar alguma coisa, disse, não, vai lá reclamar pro cara que vai ficar na história lá, né? Mas eu fui honesto, né, cara? É verdade que eu pensava, né? Até tinha os apelidos, né? Que o Wagner é um apelideiro, ele põe apelido em todo mundo. Então ele dizia os cabeça oca, né, os editores, que ficavam ali só dando ideia no ar-condicionado, né? Ele que sabia das coisas. Então, diria que ele é inimigo do editor, ele é um grande crítico de quem corta a matéria dele. Então, ele desenvolveu essa adversidade em relação aos editores. E a gente sempre brinca, Wagner, o que seria da tua profissão se não fossem os editores? Ele tinha um texto bruto, jogava na lauda, né? E eu tinha sido copydesk da Zero Hora, então a gente até brincava, pô, já peguei um Wagner hoje, agora pega você, entendeu? Porque era muita necessidade de mexer no texto. O Wagner foi, sem dúvida nenhuma, se qualificando muito dos anos 70 para os anos 90, não só na apuração, sempre foi um grande repórter. E o texto ele foi aprimorando nesses 10, 15, 20 anos. Tu escrevia a tua matéria num negócio chamado lauda, que era um papel, né? Aí tu chegava para o editor e entregava a tua matéria numa lauda, ele lia e fazia assim, pá, tá, me traz a matéria agora, puta! Tu saía dali reacionário, filha de uma mãe, né? Eu me lembro que eu editei um dos trabalhos principais dele, que era o Brasil de Bombachas. Eu quase enlouqueci. Com esse cara me buzinando, né, e querendo que a matéria saísse exatamente como ele tinha escrito, e eram textos quilométricos, e era... Bom, enfim, a matéria saiu, apesar das nossas brigas tenebrosas. A matéria foi mega premiada, enfim, foi um sucesso. O Wagner é um repórter intuitivo. Ele intui que tem um grande assunto e parece um sabujo, um perdigueiro, como a gente dizia, cachorro de caça. Ele não descansa enquanto não volta para a redação com uma matéria dessa. Eu estava lá tomando chimarrão ao redor de um fogo de chão e me apresentaram um cara que tinha ido para um gaúcho que tinha ido colonizar o Paraguai. A família dele foi para a esquina gaúcha no Paraguai, né? Aí nós começamos a conversar, e disse assim, cara, aquilo é um rolo, tem mais de 300 mil brasileiros lá. 300 mil? Aí eu cheguei na mesa da Núbia, ela sem levantar a cabeça, o que tu quer? Tem uma ideia. E ela fez assim, ó. Tá, já sabe? Mas de sacanagem, né, cara? Disse assim, Núbia, vamos fazer uma série de matéria sobre os agricultores brasileiros que foram para o Paraguai. Tem mais de 300 mil lá e 33% é gaúcho, né? Me disseram 25%, eu aumentei mais. Né? E ela disse assim, não. Ele pega o chefe pelo corredor, abraça o chefe
e convence o chefe de que ele tem uma grande matéria. Ele não deu um telefonema, não falou com ninguém e vende a ideia. Eu fui um dos primeiros repórteres que começou a pegar o pé do governo paraguaio por causa da questão dos brasileiros. A gente até brincava que ele tinha uma amante paraguaia, né? Porque só isso explicava assim, a constante obsessão dele de viajar permanentemente, né? Arrumar pautas, inventar assuntos para ir para o Paraguai. Hoje, vivem no Paraguai em torno de 500 mil brasileiros. Né? O Paraguai hoje é o maior fornecedor, é o grande entreposto de cocaína vindo da Colômbia, do Peru, da Bolívia para o Paraguai e depois para o Brasil. É o maior produtor de maconha, que é financiada pelas facções brasileiras, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e o PCC de São Paulo. Né? Onde acaba a fronteira do Brasil? Eu vou te dizer, na metade do Paraguai, uma boa parte da Argentina, uma boa parte do Uruguai, entende? Porque os brasileiros compraram as terras, montaram um modo de vida deles, levaram as novelas, levaram tudo para lá, para dentro, né, cara? Poucos motoristas conseguiam aguentar o tranco do Wagner, de levantar às 3 da manhã, 4 da manhã, preparar o chimarrão, e aí ler o que tinha planejamento, e 5 da manhã, 5h30, às vezes antes de ser servido o café no hotel, ir para a estrada. Nós tínhamos um motorista que era fixo para trabalhar conosco, que era o José Dorlio Faís, que era um moreninho, magrinho, bem fininho, bom piloto, excelente piloto. E ele nos aguentava o nosso ritmo de trabalho. Não eram todos que aguentavam o nosso ritmo de trabalho, porque a gente é muito louco para trabalhar, entendeu? Os melhores botecos que tem na beira da estrada é na Internacional, que serpenteia a fronteira do Brasil com o Paraguai, que é uma estrada de terra batida. Tu encontra ali, né, caminhoneiro, prostituta, traficante, jornalista. É final dos anos 60, começo da década de 70, né, cara? Eu fiquei um tempo andando pelo Brasil aí, né? De carona, né? E ao contrário do que eu achava, tu caminhar sem destino te dá uma angústia incrível, cara. Eu me lembro que, na época, eu fiquei 5 dias morando debaixo da ponte do Rio Jacuí, em Rio Pardo. Né? Sabe? Fiquei lá. Né, cara? Fiquei lá. Né? O que acontece contigo, as coisas que tu vê, tu ser completamente dono do teu destino, cara. Aí tu começa a criar uma rotina para ti não enlouquecer. A estrada, para nós, era... A gente ia em busca de ser iluminado e saber o que ia fazer da merda da vida, né, cara? E tem muitos amigos meus que ficaram lá, né, cara? Eu não me perdi na vida porque eu me encantei com a arte de escrever, com a arte de falar mal das pessoas, sabe? Isso me encantou, isso me atraiu, isso me deu um objetivo de vida. Ele sempre falou muito das origens dele no jornal. Ele falava abertamente, né? E até criou um certo folclore, assim, em relação às origens dele, porque ele mesmo alimentava aquilo, que eu sou filho da dona Loni, quem diria que o Wagner, aquele que é filho da dona do bordel, ia chegar onde chegou, né? Ele fazia esse personagem. Toda a minha adolescência, né, tia, foi carcomida pela ditadura militar, né, cara? Quando eu estava com 14 anos, né, começaram a proibir as coisas, né, cara? Exatamente quando eu começava a descobrir o mundo, né, cara? Ele teve realmente que se virar, que aprender a conversar com as pessoas para ter o respeito das pessoas. Isso é uma coisa que ele repete bastante, né? Que tinha 2 formas de ele ser respeitado. Ou porque ele tinha algum conhecimento, ou então com uma arma. A minha vida tá aqui, né, tio? Eu sou repórter, eu comecei a minha vida quando me transformei em repórter, cara. O resto é o resto. Por isso que os repórteres são imortais, né, cara? Isso não acaba nunca, né?
agora ao palco para dizer algumas palavras sobre o Wagner. As palavras breves, acho que o vídeo já diz bastante, mas acredito que eles podem nos apresentar um pouco mais do nosso grande homenageado. Humberto Trezi, Carlos Etituri, por favor. Estou tão feliz de estar aqui que eu não sei como Deus me colocou aqui. Pessoal, acho que a Abrage foi muito feliz em escolher o Wagner para ser homenageado, porque o Wagner, na verdade, essa homenagem ao Wagner é uma homenagem aos repórteres dos confins, né? Nós somos do Sul, nós somos dos confins do Brasil, os repórteres do Norte, do Nordeste devem sentir a mesma coisa, mesmo trabalhando em grandes empresas. Então, essa homenagem ela é uma homenagem aos repórteres dos confins. Acho que esse é um primeiro aspecto importante. E um repórter dos confins que é um repórter nacional. Talvez seja o único no Rio Grande do Sul. Repórter gaúcho, que fez toda a sua trajetória dentro da Zero Hora e dentro do Rio Grande do Sul, com projeção nacional. Isso realmente não é muito comum e talvez seja um caso raro. O vídeo é autoexplicativo, eu não vou ficar falando mais sobre o Wagner, mas tem uma questão, Sergião, que foi falado aqui, que é o aspecto pedagógico, né, que vocês estão desenvolvendo e que é muito legal do trabalho de vocês, mas que o Wagner faz dentro da redação da Zero Hora, que é essa postura, eu falei um pouco isso no vídeo, mas quero reforçar aqui, destemida, essa postura de confronto, e é um confronto importante e necessário dentro das redações, e eu era repórter e hoje sou editor, e sei o quanto isso é importante, desse confronto com o editor, e de mostrar para o repórter, para o jovem repórter que estava entrando na redação, que é possível ter uma trajetória digna, correta, de anos, de décadas dentro de uma redação e dentro da trajetória profissional, como repórter. Não precisa ser chefe, não precisa ser editor, e tu vai ser repórter e vai ter uma grande trajetória, vai pagar as pensões das mulheres, né, Wagner? E vai ter uma trajetória importante, digna, e não precisa ser chefe. Então, essa postura do Wagner é uma postura que forjou gerações que trabalharam com ele e que eu acho, companheiro, que é muito importante, e quero te dar os parabéns por isso, porque... enfim, e tu faz muita falta na redação da Zero Hora, eu acho que é importante que tu saiba isso. Treze. Falar um pouquinho só, porque, como disse o Etituri, o vídeo é autoexplicativo. Falar um pouco da pessoa do Wagner. O Wagner é um retrato da superação. Na terra do Wagner neva, pessoal. Para quem não sabe, neva todo inverno lá. Ele nasceu numa grota, que a gente chama, que é onde o diabo perdeu as botas lá no Rio Grande do Sul, Encruzilhada do Sul. É uma região gaúcha mesmo, criação de ovelha, muito pobre. E o Wagner é meio meio rural, um pouco fruto do meio urbano, esse uma pequena cidade gaúcha. O pessoal muito brabo lá, uma região bem de muito conflito e tal. E, como disse alguém ali, né, a Thaís disse assim, o Wagner tinha dois caminhos, e ele escolheu o caminho da luz, né? Mas podia ter virado bandido. E o Wagner era gago, é gago. O Wagner é disléxico, né, tem uma certa dificuldade aí na questão de leitura e tal, e se não um dos maiores, se não o maior repórter que eu conheço. Tá? O Wagner é um exemplo de um cara, como disse o Etituri, que não precisou trocar de ofício dentro da profissão. O Serjão falou antes dos alunos dele que não conheciam aí uma região um pouco maior que uma dezena de quilômetros ao redor do centro de São Paulo, né? 6 quilômetros, é isso aí. E acho que essa síndrome atinge todas as redações do Brasil. Assim. Quem dera todos tivessem esse ímpeto que o Wagner teve de conhecer como a palma da mão dele o Rio Grande do Sul e a maior parte do Brasil. O Wagner teve em todas as regiões do Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, fez nome e fez história nesses lugares. Então, eu acho que é um pouquinho dessa ambição e desse exemplo que ele
deveria ficar para todos nós. Obrigado. Muito obrigado. Bom, agora vamos chamar o homenageado. Carlos Wagner, por favor, suba aqui. Deixa eu ler para o pessoal saber o que está escrito aqui. Como os personagens de suas histórias, um repórter que enfrenta a realidade como ela é, sem ignorar a realidade como poderia ser. Homenagem da Abrage ao jornalista Carlos Wagner. Breves palavras. Eu ontem estava bebendo e comecei a anotar aqui. Bom, pessoal, primeira coisa, eu me sinto orgulhoso de estar sendo homenageado pelos meus pares. Eu considero a profissão de repórter uma missão, uma dádiva. E eu só cheguei aqui hoje, onde eu estou, eu só consegui fazer uma carreira de repórter. E toda vez que eu tinha dificuldade de fechar uma matéria, e não foram uma, foram tantas vezes, e o editor te buzinando a tua cabeça, ligando de meia em meia hora, e tu perdido lá no cafundó do Judas, lá, Nath, eu chegava no espelho e me olhava e dizia assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu mesmo me respondia, odiaria ser outro cara aqui. Eu sou o cara certo para estar aqui nesse inferno. E aí, uma outra coisa, toda vez que eu fazia uma manchete, eu perguntava assim, a quem eu devo isso? Aí eu me lembrava que, quando eu era piá lá para nós é guri, tá, adolescente. Eu me lembrava de uma coisa. A minha mãe tinha um cabaré. Eu um dia cheguei para a mãe, eu achava as pessoas da cidade que moravam lá, os classe média, importante porque eles liam jornal. Aí eu pedi para a mãe um jornal para me ler. Mãe, eu quero ler um jornal. Aí, daí, 2 dias, a mãe me deu um jornal para me ler. E o jornal tinha 2 semanas de atraso. Eu disse, mas, mãe, é um jornal velho. Ela disse assim, tu já leu? Disse, não, então é novidade para ti. Tá? É que as pessoas pobres têm uma criatividade, né, tio? Aí, então, eu fui o primeiro catador de papel de Encruzilhada do Sul, que as pessoas botavam fora uma revistinha chamada Seleções. Eu adorava aquela revistinha, né? Tempo da Guerra Fria, falava de outros locais, de outro mundo, né? Aí eu pensei assim, poxa vida, tia, como é bom escrever, como é bom contar as coisas, né? Aí, depois, quando eu me tornei repórter e fiz carreira, né, comecei... Aí eu lembro assim, o que me garante hoje ser repórter, poder brigar com o editor e publicar o que dá para se publicar, botar as minhas ideias no papel. Aí eu me lembro que, quando eu tinha 20 anos, que a ditadura militar estava no auge, ou quando eu comecei em redação, né, a cada frase que eu escrevo, a cada prêmio que eu ganhava, né, eu dedicava intimamente, né, aqueles caras que, durante a ditadura militar, apanharam, foram torturados, né, foram mortos, desaparecidos, a um Herzog, né, que são essas pessoas que lutaram pela nossa liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa nesse país é jovem, tem 30 anos, tem 31 anos. Né? E a gente a constrói diariamente, com cada manchete nossa. Né?
Com cada enfrentamento que se tem dentro de uma redação, nós estamos construindo a liberdade de imprensa, né? Eu confesso para vocês, né, eu tenho dúvidas. Hoje eu sou um cara com sérias dúvidas sobre a questão da Lava Jato, porque nós estamos publicando relatórios de delegados, de juízes, né, de promotores, que são teses, como era a escola de base, né? Acho que a gente tem que dar tudo que está se mostrando, mas nós estamos carecendo de uma investigação própria, né? E por que nós não temos uma investigação própria? Porque as redações foram reduzidas, né? E por que as redações foram reduzidas? Porque muitos dos proprietários de jornal botaram dentro de redação consultores que entendem de fábrica de parafuso, não de jornalismo, né? E hoje, a imprensa americana está conseguindo sair do buraco graças àquele presidente louco deles lá, né? Que todo mundo está comprando jornal, lendo revista, coisa e tal, para saber o que está acontecendo. Aqui, a nossa sociedade nunca teve uma carência tão grande de informações, nunca necessitou tanto de informações, e nós, nas redações, né, estamos com redações reduzidas, contenção de custos, né? Por que nós estamos nisso? Porque lá atrás foi cometido um erro estratégico. O Brasil desmontou a imprensa deles. Nós estamos num processo de remontagem. E por isso que eu acho que caras como eu, né, que já passou toda a sua vida, que tem experiência, tem que ajudar, ou como o projeto do Sejão e outros que se tem aí, tem que ajudar a gurizada. Nos ombros da gurizada está o futuro desse país. Não é nos ombros dos dirigentes. Dirigente entra e sai, as nossas matérias ficam. As pessoas se orientam, as pessoas tomam decisões nas nossas matérias. Por isso que elas têm que ser simples, precisas, porrada, né? E como é que tu consegue fazer isso com um salário baixo, né? Escrevendo 5 pautas por dia? Essas coisas nós temos que começar a conversar. Nós temos que começar a conversar isso aí. Esse país está sendo construído, mas um dos construtores somos nós, os repórteres. O rumo que esse país vai ter vai depender de nós. Eu escrevi uma coisa. Nós estamos escrevendo, todo mundo está escrevendo que a Lava Jato vai moralizar o voto. Eu tenho dúvidas. Eu digo, durante a eleição de 2008, nós vamos ter um enfrentamento acima das urnas, entre a onda moralizadora da Lava Jato e o voto de cabresto. O voto de cabresto nesse país é uma realidade, todo mundo sabe disso, né? E nós estamos vendendo um peixe que é a Lava Jato. Não. Nos fundões do Brasil, que eu conheço bem, é o voto de cabresto. Nas cidades, é o voto de cabresto. Os Jucás, os Renan e tantos outros deputados só não vão se reeleger se fizerem uma grande cagada. Porque as emissoras de televisão no interior, quando dá notícia contra o deputado da região, sai do ar. Entendeu? Esta realidade nós não estamos colocando nos nossos noticiários. E hoje, eu não sei se deve acontecer com vocês, os mais velhos aí, tu está numa fila de supermercado, vem gente te pedir explicação, vem cá, tu sabe o que está acontecendo?
né? Pá, essa merda toda, coisa e tal. Né? Aí tu pega, por exemplo, o discurso que o Temer fez. Na minha opinião, a coisa mais importante ele disse nas entrelinhas. O Temer está barganhando. Está barganhando. Quer sair do poder com os bolsos cheios e não ser preso. Ele e a turma dele. Tchê, eu sempre digo uma coisa, tchê. Nós não temos amigos, temos matérias. Tá? Todo mundo é nosso amigo até que se torne uma boa matéria. Tá? Sempre foi assim. O cara que disser que repórter é amigo, eu recomendo, bota uma cascavel no bolso que tu está mais seguro. Tá? Não, pessoal? Então, o que está faltando? Eu acho que nós temos que voltar nas redações à velha prática de encher a cara nos botecos. Olha, nós temos que voltar à velha tática de encher a cara nos botecos. Isso é maravilhoso. É ali que as grandes ideias... Eu tenho 3 livros que eu editei, que eu tive uma ideia num boteco bêbado. Sabe? Porque ali tu está no debate, está o calor, tu fala com a boca cheia de batatas, saindo batata, tomando cerveja. Né? E ali que tu tem as grandes ideias. Né? Então, nós temos que começar a interagir mais, a conversar mais. Né? Bom, pessoal, acho que uma última coisa. Eu saí da redação em 2014. Eu saí da redação, aí eu pensei assim, puta que o pariu. E agora? Bom, a primeira coisa que a minha mulher disse, agora eu sei o que tu vai fazer, vai levar as crianças para a escola, né, vai fazer isso. Eu falei, uma pauta desse tamanho, né, cara? De monotonia, tu não vai morrer. Tá. Aí eu disse assim, aí comecei lá, disse assim, vou fazer um livro, os meus livros, coisa e tal, vou continuar dando as minhas palestras. Aí eu pensei assim, bom, eu sempre que me entrevistaram perguntando qual é a minha melhor matéria, eu sempre disse, é a próxima. Né? Porque repórter não tem passado, repórter tem futuro. Né? Nós não temos passado. Que já se publicou, já saiu, o cara já limpou a bunda com o jornal. Vou contar uma história para você. Meu maior drama da minha profissão. No interior do Rio Grande do Sul, chama-se patente. É uma casinha fora lá, onde o cara caga, mija, coisa e tal. E eu fui num restaurante em Soledade, numa churrascaria. Aí fui, depois lá, soltar o meu barrinho lá, né? Chego lá, sento e tem um prego na parede e os jornais para te limpar a bunda pendurado. Cara, eu tive um trauma. A hora que eu pego, é uma matéria minha que está pendurada. Porra, eu tive um trauma com o negócio. A hora que eu pego uma matéria, eu digo, puta que eu pariu, cara. Viajei 200 quilômetros para limpar a bunda com a matéria minha, cara. E não tinha que limpar a bunda com jornal. Coisa não tinha. Bom, mas aí, cara, aí eu pensei assim, tá. E agora, cara? Tá. O meu passado chegou. Aí eu comecei, sempre que tu tem um problema, tu vai para a estrada que as ideias voltam. Ou tu vai para uma estrada ou tu vai para um boteco. É ali que as ideias vêm. Né? Eu pensei assim, veja bem, eu tenho 40 anos de profissão, tenho nome, né? Não preciso trabalhar, o que eu estou ganhando aí dá para mim viver, tomar os meus vinhos, tranquilos. Né? O que eu vou fazer? Né? Aí dei 2, 3 telefonemas lá em casa, assim, olha, cara, é o seguinte,
Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Eu vou compartilhar as fontes que eu tenho. Eu vou compartilhar o conhecimento que eu tenho, né? Porque, a partir de agora que eu saí de uma redação, eu não sou mais o passado, eu sou o futuro, né? E o futuro está no compartilhamento do nosso conhecimento, né? Porque, se tu tiver uma imprensa forte, se tu tiver um colega forte, um colega competente, todo mundo vai ser beneficiado. Eu nunca vi, nos caras jovens que entravam dentro da redação, ou nas gurias jovens, um concorrente. Eu sempre via uma possibilidade, né, de puxar ele para o lado do repórter e não deixar que o editor puxasse ele para o lado dele. Né? Sempre vi uma possibilidade. Eu sempre dividia as coisas entre o bem e o mal. Nós somos o bem, eles são o mal. Né? Simples assim. Né? Simples. Né? E agora, só para mim encerrar, fora essa história de editora aí. Pessoal, eu acredito que as redações estão marchando para a quebra de hierarquia dentro das redações. A quebra da hierarquia, a partir do momento que o repórter ele é o responsável pelo trabalho dele, ele apura, ele bate a matéria. Pô, essa é velha, bater a matéria, ninguém sabe o que é, né? Ele apura, ele redige a matéria, ele baixa, ele publica e ele é responsável. O repórter é responsável. Ele ganha para ser responsável, né? Ele ganha para ser responsável, né? A partir do momento que o repórter for o responsável pelo trabalho dele, por todos os estágios, eu acho que a coisa muda, né? Mas é um processo longo, né? Eu sei bem que isso é um processo, né? Bom, pessoal, eu estou encerrando aqui, agradeço de coração de um velho repórter de estrada pela homenagem de vocês, e pode ficarem tranquilos. Na minha próxima parada num boteco de beira de estrada, eu vou lembrar de vocês, né? E vou mandar a conta, né, tia? Muito obrigado, pessoal. Nos vemos amanhã, então, às 9 horas, no Congresso da Abrage. Até amanhã.